Olá, está começando o Revista TST, o informativo semanal da Justiça do Trabalho. Veja os destaques da edição de hoje. Criança obtém direito à indenização por queda que deixou o pai incapacitado. O acidente sofrido pelo trabalhador ocorreu quando o filho ainda estava na barriga da mãe, condição considerada suficiente para solicitação de reparação. Banco é condenado à revelia após preposto não comparecer à audiência. O representante alegou ter faltado devido a fortes chuvas, mas as demais pessoas envolvidas no processo conseguiram chegar ao tribunal. Motoboy demitido durante a licença médica obtém direito à estabilidade acidentária. Para a sexta turma, o benefício é garantido mesmo que a empresa não tenha sido avisada da prorrogação do afastamento médico. Essas e outras notícias, agora no Revista TST. O programa de hoje começa trazendo uma decisão que pode impactar a vida de milhares de pessoas no Brasil. Por maioria, em julgamento de incidentes de recursos repetitivos, o Pleno do TST decidiu que mudanças da reforma trabalhista só são válidas a partir da vigência para contratos em curso. Exatamente, Luana. E quem acompanhou o julgamento e traz todos os detalhes para a gente agora é a repórter Michele Chiapa. Oi, Michele. A tese fixada agora é obrigatória em toda a Justiça do Trabalho, não é isso? É isso mesmo, Anderson. Olá, Luana. Os processos julgados pelo Pleno servem de precedentes para casos semelhantes em todas as instâncias da Justiça Trabalhista. Bom, nesse julgamento foi analisado o caso de uma trabalhadora da JBS que exercia atividade em Porto Velho, Rondônia. Ela pediu o pagamento do período de deslocamento, ou seja, das horas e itinerary em transporte fornecido pela empresa, que eram consideradas tempo à disposição do empregador. Mas essa obrigação foi eliminada quando a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro de 2017. A controvérsia no processo era se a nova regra atingiria contratos vigentes antes da reforma ou apenas os firmados após a mudança. Quando o caso foi julgado pela terceira turma do TST, a JBS foi condenada a pagar o benefício por todo o período contratual. Para o colegiado, o direito à parcela era parte do patrimônio jurídico da trabalhadora e não poderia ser suprimido. A empresa recorreu à seção 1 de dissídios individuais, que, diante da relevância do tema, encaminhou o caso ao Tribunal Pleno. O presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, foi o relator do caso. Ele considerou que, quando os termos de um contrato decorrem de lei, as novas regras se aplicam imediatamente aos fatos pendentes ou futuros. A determinação está prevista no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ele também baseou o voto na consolidação das leis do trabalho. Da mesma forma, a CLT, no seu artigo 912, estabelece regra muito similar, segundo a qual os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência da consolidação. O relator destacou ainda o princípio da irredutibilidade salarial, garantido pela Constituição. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, teve entendimento semelhante. As leis do trabalho, elas dizem respeito a um estatuto legal. Esse estatuto legal é a CLT. Então, a questão do contrato de trabalho é uma situação jurídica secundária. Ela não é a situação jurídica primária. Primária é a legislação. Eu estou acorde com Vossa Excelência. Tudo aquilo que é direito subjetivo, assegurado em regra jurídica, ela tem aplicação imediata. O ministro Maurício Godinho Delgado, vice-presidente do TST, abriu divergência. Ele citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de respeitar o direito adquirido. Para o ministro, os contratos de trabalho firmados antes da reforma deveriam permanecer sob as regras vigentes da época. Eu voto na tese de que sim, o indivíduo, o trabalhador, que esteja submetido a um contrato de emprego já consolidado no período anterior a 11/11/2017, data de vigência da Lei da Reforma Trabalhista, ele preserva
o seu direito adquirido àquela parcela que foi suprimida pela lei. A ministra Cátia Arruda acompanhou o voto divergente e destacou que o TST tem jurisprudência consagrada sobre o debate em análise. Eu cito aqui um precedente importante desta súmula, que é o ED-ARR 2372, da lavra do saudoso ministro João Oreste Dallazen, em que ele diz que o dispositivo decorre de precedentes desta Corte, com entendimento no sentido de que a lei nova não produz efeitos, ainda que futuros, sobre contratos de trabalho celebrados anteriormente à sua vigência. Apesar da divergência, a maioria dos ministros e ministras votou com o relator, que apresentou a tese vinculada firmada. A Lei 13.467 possui aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos decorrentes da lei, cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir de sua vigência. Diante da tese firmada, a condenação da JBS foi limitada ao pagamento de horas de deslocamento até 10 de novembro de 2017, véspera da entrada em vigor da reforma. Anderson, Luana, eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Michele. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Michele. Até a próxima. E um banco foi condenado à revelia porque o preposto não compareceu à audiência. A instituição financeira tentou anular a decisão no TST, mas a seção 2 de dissídios individuais não constatou violação às normas jurídicas indicadas pela empresa. E quem conta pra gente os detalhes desse caso é o repórter Rafael Silva. Oi, Rafael. Oi, Luana e Anderson. O representante do banco alegou que fortes chuvas em Salvador, na Bahia, causaram transtornos que o impediram de chegar à audiência. O preposto chegou a pedir adiamento, mas não foi atendido. Assim, o banco foi condenado à revelia, que é quando o réu é comunicado oficialmente do processo e não se defende. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Prevaleceu o entendimento de que as chuvas não impediram os servidores, o juiz, a parte contrária e o próprio advogado da empresa de chegar ao local no horário. O banco ajuizou a ação rescisória para anular a decisão. Argumentou que foi um caso de força maior. Segundo a empresa, nessas circunstâncias, é dever do juiz adiar a audiência, como foi feito nas demais varas do trabalho de Salvador. Mas o TRT rejeitou o pedido por entender que a tese do banco exigiria o reexame de fatos e provas do processo original, o que não é permitido pela súmula 410 do TST. A instituição, então, recorreu à Corte Superior Trabalhista. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Sérgio Martins, observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, para afastar a revelia, é necessária a prova robusta da impossibilidade de locomoção do empregador ou do preposto no dia da audiência, o que não ocorreu. O juiz declarou na sentença que ele pôde comparecer e outras pessoas também puderam comparecer. Não há outros elementos para entender de forma diferenciada. Também entender de forma diferenciada seria rever fatos e provas, então estou negando provimento ao recurso ordinário. O ministro Douglas Alencar concordou com o relator. Não há campo possível, sem abrir todo o acervo fático probatório, para discutir a transgressão legal que é afirmada na presente ação rescisória. O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Vieira de Mello Filho, teve o mesmo entendimento. Ainda que se discuta a questão que envolve as chuvas em Salvador com relação à preposta do banco, não houve também suficiência, como já apresentado pelo ministro Douglas agora e pelo eminente relator, uma evidenciação específica, já que o próprio reclamante, que com certeza tem mais dificuldade de acesso, compareceu à audiência. Ainda segundo o relator, ministro Sérgio Martins, o adiamento da audiência é uma prerrogativa do juiz caso constate algum fato relevante. A decisão foi unânime. Luana, Anderson. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Rafael. Até a próxima. E logo mais, distribuidora de energia deve reintegrar eletricitária com doença psiquiátrica. A trabalhadora sofria de depressão e estava afastada das funções quando foi demitida.
Chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal. Um assalto em uma agência do Santander em São Paulo acabou em processo na Justiça Trabalhista. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra o banco porque a instituição não fez a comunicação de acidente de trabalho preventiva a todos os empregados. Mas a quinta turma decidiu que não havia necessidade de emissão da CAT para todas as pessoas que presenciaram o roubo. O crime ocorreu em 2011. 3 bancários foram rendidos e ameaçados por assaltantes armados que invadiram a agência do Santander em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Após uma denúncia do Sindicato dos Trabalhadores de que o banco não havia emitido a comunicação de acidente de trabalho após o assalto, o Ministério Público do Trabalho propôs a assinatura de um termo de ajuste de conduta, o que não foi aceito pela instituição financeira. Com a recusa, o MPT entrou com ação civil pública pedindo a emissão da CAT a todos os empregados que presenciaram o roubo. O pedido foi aceito em primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, mas o Santander recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O banco alegou que os bancários que estavam na agência foram devidamente atendidos e não apresentaram lesão ou incapacidade, quesitos que justificam a emissão da comunicação de acidente de trabalho. O relator do recurso na quinta turma, ministro Breno Medeiros, aceitou os argumentos e considerou a determinação inválida. Segundo ele, a mera ocorrência do fato não configura automaticamente acidente de trabalho ou situação equiparada. Nesse sentido, é indevida a condenação da emissão de CAT de forma automática e preventiva a todos aqueles que vivenciaram os assaltos no estabelecimento empresarial. O ministro observou que, de fato, as agências bancárias são alvos frequentes de ataques criminosos. No entanto, esses atos isoladamente não podem gerar a presunção de que houve redução ou perda da capacidade de trabalho. Por unanimidade, a quinta turma rejeitou o pedido do MPT. O colegiado decidiu ainda que, uma vez ausente essa obrigação, também é indevida a condenação por dano moral coletivo. Não cabe mais recurso. Um motoboy que sofreu acidente de trabalho durante o contrato de experiência deve receber indenização referente ao período que ficou afastado. A empresa alegou que o empregado não informou sobre a prorrogação do atestado médico, mas para a sexta turma, o benefício deve ser garantido sempre que o afastamento for superior a 15 dias. O motociclista sofreu o acidente durante o período de experiência. Em um primeiro momento, o trabalhador recebeu um atestado médico de 15 dias. Depois, obteve mais 60 dias de afastamento, só que dessa vez não comunicou à empresa. Como o homem não retornou às atividades e o contrato chegou ao fim, a transportadora decidiu não renovar a contratação. Pela legislação, o segurado da Previdência Social que sofre acidente de trabalho tem direito à estabilidade de 1 ano após o fim do auxílio-doença acidentário. Esse benefício é previsto para afastamento superior a 15 dias. Na ação trabalhista, o profissional pediu o pagamento da remuneração correspondente ao período de estabilidade. A empregadora alegou que não foi comunicada sobre o novo atestado médico e que o motociclista só solicitou o auxílio previdenciário depois do fim do contrato. O pedido do trabalhador não foi aceito pelo juízo de primeiro grau, nem pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina. O TRT entendeu ser possível considerar que o motoboy não foi dispensado durante o período de garantia provisória de emprego, isso por não ter avisado sobre o novo afastamento. No Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. O relator do caso na sexta turma, ministro Augusto César, destacou que para o TST é pacífico o entendimento de que o recebimento do auxílio-doença acidentário não é requisito para garantir ou afastar o direito à estabilidade. De acordo com o ministro, basta a constatação de que o empregado sofreu acidente do trabalho em circunstância que o faria credor desse benefício. O presidente da sexta turma também destacou que o desconhecimento da empresa a respeito da prorrogação do afastamento não altera o fato de que o motociclista sofreu acidente de trabalho e foi afastado das atividades por mais de 15 dias, pressupostos suficientes para a concessão da estabilidade provisória.
O ministro Augusto César afirmou ainda que esse direito abrange quem possui contrato por tempo determinado, como de experiência, conforme a súmula 378 do TST. A decisão da sexta turma foi unânime. O trabalhador entrou com embargos declaratórios ainda não analisados. E a gente continua falando de acidente de trabalho, Luana. É que uma criança que ainda estava em gestação quando o pai sofreu um acidente vai receber R$100 mil de indenização. O trabalhador sofreu uma queda em serviço que deixou graves sequelas físicas e neurológicas. A terceira turma levou em conta, Anderson, o princípio da dignidade da pessoa humana para concluir que é possível a reparação civil quando uma violação ocorrida em momento anterior produz efeitos após o nascimento. A gente conversa agora com a repórter Samantha Flor, que explica esse caso melhor para a gente. Oi, Samantha. Oi, Luane Anderson. A reclamação trabalhista foi apresentada pela mãe da criança contra uma microempresa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a Igreja Evangélica Encontros de Fé, local em que o trabalhador prestava serviço como montador de estruturas metálicas. O empregado fazia a troca de telhas quando caiu de uma altura de 10 metros. Ele sofreu graves lesões, principalmente na cabeça, nos braços e nas pernas. Após mais de 2 meses hospitalizado, o trabalhador ficou com sequelas físicas e neurológicas e sintomas psiquiátricos decorrentes do traumatismo sofrido. Na época do acidente, a mãe da criança estava no primeiro mês de gestação. O perito que examinou o empregado após a queda atestou que ele não tinha condições de realizar atividades simples do dia a dia com o filho. Em primeiro grau, o pedido de reparação foi aceito e a empresa condenada ao pagamento de indenização no valor de R$100 mil. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul afastou a condenação. Para o TRT, o autor da ação, filho da vítima, sequer tinha nascido na época do acidente e, portanto, não teria sofrido nenhuma alteração de vida significativa. Ainda de acordo com a decisão, mesmo que o pai tenha ficado com graves sequelas, as circunstâncias não afastam a possibilidade de convívio com o filho. O caso chegou ao TST. O relator na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro, ponderou que, de acordo com o artigo 2º do Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei assegura, desde a concepção, os direitos do nascituro. Para o relator, a interpretação desse dispositivo, combinada com o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal, permite reconhecer o direito do nascituro à reparação. No que se refere à tutela jurídica, não há diferença entre o nascituro e o nascido, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, tendo em vista que ambos possuem a mesma natureza humana. Conheço do recurso de revista por violação ao artigo 2º do Código Civil e dou-lhe parcial provimento para restabelecer a sentença que reconheceu o direito do reclamante nascituro ao recebimento de dano moral e ricochete no valor de R$100 mil. Assim, por unanimidade, a terceira turma restabeleceu a sentença que reconheceu o direito da criança à indenização. A igreja entrou com embargos ainda não julgados. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Samantha. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Uma auxiliar administrativa foi demitida 10 dias após apresentar atestado médico por doença psiquiátrica. Ela trabalhava para uma distribuidora de energia de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Para a sétima turma, as circunstâncias da demissão são suficientes para presumir que a dispensa foi discriminatória. A mulher trabalhou na Energisa por 28 anos. Na ação trabalhista, ela contou que estava doente e com um contrato de trabalho suspenso quando foi demitida. O diagnóstico era de depressão e tendinite no ombro direito. Segundo a eletricitária, a dispensa ocorreu 10 dias depois de ter apresentado o atestado médico para tratamento psiquiátrico. Em defesa, a distribuidora de energia alegou ter o direito de demitir a empregada. Justificou ainda que a trabalhadora não apresentou provas de que a demissão ocorreu devido ao quadro clínico dela. De acordo com a empregadora, a profissional foi considerada apta ao trabalho pelo médico da empresa e esse atestado deveria se sobrepor ao emitido por um médico particular.
O juízo de primeiro grau não aceitou os argumentos e determinou a reintegração da eletricitária. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, acolheu a tese do poder diretivo da empresa e reformou a sentença. A trabalhadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Na 7ª turma, o relator do caso, o ministro Cláudio Brandão, levou em conta a súmula 443 do TST, que presume discriminatória a despedida de empregado que vive com doença grave que suscite estigma ou preconceito. Nesse caso, o empregador deve comprovar que a dispensa se deu por outro motivo, o que não ocorreu no processo. Além disso, o poder diretivo do empregador não pode se sobrepor aos direitos fundamentais da trabalhadora, como o direito à saúde. A decisão foi unânime. A Energisa entrou com embargos declaratórios ainda não analisados. Depois do intervalo, o programa Carbono Neutro do TST é referência em sustentabilidade no Poder Judiciário. A iniciativa ajuda a neutralizar os impactos ambientais no mundo. Para contribuir com a redução de emissão de gases de efeito estufa, desde 2022, o TST conta com o programa Carbono Neutro. Pois é, Anderson, a iniciativa ajuda a neutralizar os impactos ambientais das atividades do tribunal. E olha só que interessante, o programa foi considerado referência em sustentabilidade no Poder Judiciário. A repórter Samantha Flor preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Se você pensar na Terra como um organismo vivo, ela tem um coração que bate, né? Que ela esquenta, esfria, chove, faz seca, né? Aí tem as grandes glaciações, depois tem o período mais quente, tudo isso. Só que com essas deturpações, é como se esse coração estivesse infartando, entendeu? Batendo mais rápido. E aí o que acontece? Os extremos. Bate mais rápido, então bate mais forte também. A natureza está aí para equilibrar as coisas. De olho nessa realidade, o Tribunal Superior do Trabalho saiu na linha de frente da sustentabilidade no setor público. O programa Carbono Neutro, criado em 2022, tem cumprido o objetivo de neutralizar impactos ambientais. O programa mede as emissões de gases de efeito estufa geradas pelas atividades diárias do tribunal. Entre as ações implementadas estão a expansão da usina de energia solar, a troca de lâmpadas fluorescentes por LEDs e a gestão adequada de resíduos. Um dos compromissos que a gente fez do TST a partir do programa Carbono Neutro foi fazer uma transição da matriz energética do órgão. Então, um órgão como esse precisa necessariamente de muita energia. Então, a gente já tem uma usina fotovoltaica, onde a gente consome praticamente 20% da energia que a gente utiliza no órgão, e a gente quer aumentar essa energia mais renovável. Ou seja, a gente não quer necessariamente só economizar ou deixar de utilizar energia. A gente quer fazer uma transição energética para uma energia limpa, onde a gente possa continuar desenvolvendo a nossa organização, fazendo o que a gente faz, cumprindo nossa missão, nossa visão, de uma forma mais sustentável. Desde o início do mês de novembro, os copos descartáveis deixaram de ser utilizados nas dependências da mais alta corte trabalhista. Estamos vivendo uma constatação que o planeta não aguenta mais. Tanta maldade, tanta ofensa e tanta forma que termina por exatamente aumentar todo esse risco da nossa história. E o que nós dizíamos antigamente que era algo para gerações futuras, não é mais para gerações de hoje. Nós estamos vivendo e o planeta nos dando uma resposta da nossa grave agressão a ele. O programa Carbono Neutro do TST está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, especialmente o de número 13. O objetivo visa combater as mudanças e os impactos climáticos. Essa conexão fortalece o compromisso do tribunal com uma gestão pública sustentável.
Para contribuir ainda mais, o TST planeja adotar veículos elétricos, aumentar a geração de energia solar e promover ações de eficiência energética e gestão ambiental. A meta é alcançar a neutralidade de carbono até 2030. Tem outras ações que foram implementadas no TST para reduzir as emissões, como, por exemplo, a redução de resíduos sólidos. A gente implantou a coleta seletiva na origem no TST. Então, a gente separa os nossos lixos, os nossos resíduos em dois tipos: lixos recicláveis, material reciclável, e material não reciclável. Com isso, o que a gente já teve foi ganhos em que os materiais recicláveis são destinados para as cooperativas e associações de materiais recicláveis. Então, isso se transforma em renda e prosperidade para essa comunidade local e também influencia e contribui para o trabalho decente. E só aquilo que realmente não é reutilizável ou reciclável a gente despeja, e deposita no aterro sanitário. O engenheiro agrônomo Leonel Generoso explica que iniciativas como essa servem de referência para instituições públicas e privadas. Se cada instituição resolvesse reduzir até neutralizar suas emissões, seria um exemplo maravilhoso, porque você vai colocando em prática as coisas e aí quem quiser fazer isso sabe como fazer, né? O governo federal, eu trabalhei 17 anos no Ministério do Meio Ambiente, criou aquela agenda A3P. É uma agenda para a administração pública, justamente para colocar o lixo no lugar certo, economizar energia elétrica, e mudar os hábitos das pessoas que trabalham no governo para reduzir a pegada de carbono. Com o programa Carbono Neutro, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho reafirmam um compromisso em direção a um futuro mais sustentável. Pelo QR Code na tela, você tem acesso a mais informações sobre o programa Carbono Neutro. Fique agora com mais notícias da Justiça do Trabalho. Como reconhecimento pelas práticas de responsabilidade ambiental, social e de governança, o presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, recebeu a medalha Kofi Annan do Instituto ESG. A comenda homenageia o legado do ex-secretário-geral das Nações Unidas, considerado um visionário na construção de um futuro justo, sustentável e humano. A função do Estado é proporcionar a felicidade do homem na Terra. E para proporcionar a felicidade do homem na Terra, precisamos cada um fazer a sua parte, fazer a nossa parte para mudar esse parâmetro e trazer um novo paradigma de melhores condições de vida. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho participou do 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na mesa Panorama dos Tribunais Superiores, ele reforçou a atuação institucional voltada para a agilidade nas decisões, a adoção de soluções consensuais e a consolidação do sistema de precedentes obrigatórios. É a proposta de toda a Justiça do Trabalho, demonstrar que a sua atuação tem uma finalidade, de fato, reduzir litigiosidade, racionalizar a atuação jurisdicional e, acima de tudo, ter maior rapidez na resposta que a sociedade tanto demanda. O Revista TST de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Na semana que vem tem mais. Até lá!